A paz do Senhor Jesus a todos. Quantas vezes nós estamos na nossa vida passando por tribulações, né? Aliás, o que a gente temos momentos de alegria, mas as tribulações elas são sempre presentes. Mas nós temos que ser gratos porque nós temos alguém que toma as nossas dores. Nós temos alguém que nos defende. Esse alguém é o Senhor. E eu quero convidar a vocês a abrirem as suas Bíblias no Salmo 28, onde Davi, o rei Davi, ele está passando por uma situação parecida com essa, e ele clama ao Senhor, e o Senhor responde. E Davi passa a exaltar, a glorificar esse Deus maravilhoso. É o Deus de Davi, é o nosso Deus também. É o Criador dos céus e da terra. E no versículo 6 diz assim: Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salva o seu povo e salva o seu povo e abençoa a sua herança. Cuida deles como seu pastor e conduze-os para sempre. Ele começa falando que Deus ouviu as súplicas deles. Nós sabemos que o Senhor ouve e responde orações. Lá em Jeremias 33:3, o Senhor fala isso bem claro para nós. Clama a mim e responder-te-ei. E aí ele fala mais, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Mas nós, quando temos situações difíceis, devemos clamar ao Senhor. Devemos procurar aquele que pode resolver. Não adianta nós nos virarmos para as pessoas que estão do lado e pedir o socorro delas sem antes pedir a direção e a ajuda do nosso Deus. E outra coisa, não é só pedir ao Senhor, nós temos que pedir aquilo que está conforme a sua vontade, ou seja, aquilo que está conforme a vontade do Senhor, que é o que diz lá em 1 de João, no capítulo 5, versículo 14. Esta é a confiança que temos nele, e se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Porque senão poderíamos pedir qualquer coisa e Deus teria que fazer? Não. É segundo a vontade dele. Mas o bom de tudo é saber que ele responde. Ele responde às orações, ele socorre. O salmista diz aqui que o Senhor é a força e o escudo dele. Ora, força, nós precisamos de força para sobreviver, nós precisamos de forças para encarar as situações que estão se apresentando a cada um de nós. Se nós não tivermos força, nós não vamos suportar as pressões, os desafios. Ele diz aqui que o Senhor é escudo. Na época do rei Davi, escudo era uma coisa muito pesada. Tinha que se fazer muita força. Mas no nosso tempo, nós não temos um escudo físico para nos defendermos, mas nós temos aquele que é o escudo. E só alguém como o nosso Deus é forte o suficiente para segurar um escudo, para ser esse escudo. Então, queridas, seja qual for a situação, o problema que está se apresentando, lembre-se, tem um Deus que ele é o escudo, ele é o próprio escudo. E a força dele sustente, protege, te defende, te guarda.
Você não precisa se preocupar em ter um escudo físico ou qualquer outro tipo de ferramenta para se defender. Nosso Deus, Ele é o escudo, Ele tem a força para nos guardar de todo mal, seja um mal que venha a atingir a humanidade, como estamos passando, sejam por coisas pequenas, por pequenas confusões, por pequenos maldizeres que as pessoas querem levantar. Se for calúnia, nós temos um Deus que nos guarda, nós temos um Deus que nós podemos apresentar a Ele aqueles que falam mal de nós, porque Ele toma as providências. Podemos apresentar isso ao Senhor. Todas as suas preocupações, todas as minhas preocupações, nós devemos apresentar ao Senhor antes de qualquer coisa, porque Ele é o Deus capaz de resolver sem que muitas vezes nós precisemos vir a mexer com uma folha, com um fio de cabelo. Ele é o Deus que toma as atitudes e que resolve qualquer problema. Nós não temos por que nos desesperarmos. Ah, mas a situação é muito complicada, muito difícil, é uma doença muito séria. Sim, mas Ele é Deus. Ele pode, Ele ouve e Ele se preocupa. O salmista continua dizendo aqui que o Senhor é a força e fortaleza. Fortaleza é algo assim, Fortaleza me faz lembrar daqueles filmes que nós vemos na Idade Média, onde existem grandes castelos que são impenetráveis. As pessoas não têm como penetrar naqueles castelos onde os reis habitavam antigamente. Pois o nosso Deus é uma fortaleza muito maior do que isso. Ele é o nosso refúgio, nós temos toda a proteção quando nós nos abrigamos no Senhor. E o salmista, quando ele levanta a voz dele e clama, e o Senhor vem em resposta, em solução, ele canta louvores a Deus. Davi, ele escrevia essas poesias maravilhosas que são os salmos, são cânticos, e ele fala, ele diz aqui, ó, meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. Davi pegou o melhor que ele tinha e com o melhor que ele sabia fazer, louvar, cantar, ele agradeceu ao Senhor. O que eu estou querendo dizer hoje, que seja qual for a questão que está te abalando, que está te afligindo, que está te preocupando, te tirando o sono, entregue na mão do Senhor. Clame, confie, busque, porque Ele é Deus, Ele se preocupa com você, Ele se preocupa comigo, em todos os sentidos. Deus quer participar da sua vida, Ele quer estar presente em todas as suas questões. E quando o milagre vier, façamos isso, cantemos louvores, demos graças ao nosso Senhor, mostremos a Ele a nossa gratidão, porque se passarmos um dia agradecendo ao Senhor é muito pouco diante de todas as coisas que Ele tem feito nas nossas vidas, diante de todos os livramentos. O maior livramento que eu vou falar para vocês agora é, neste momento que estamos vivendo, diante de todos os livramentos que Deus tem nos dado, é o fato de estarmos aqui. Nós estamos aqui. O mundo está passando por uma situação difícil, mas para a glória de Deus, nós estamos aqui. E muitos queridos nossos também. Então, queridos e queridos que veem, que ouvem este vídeo, vamos levar as nossas petições àquele que é força, àquele que é poder, aquele que é escudo, aquele que é fortaleza, aquele que te ama, aquele que está preocupado com a sua vida, com todas as suas questões. Participe a Ele, busque a Ele, louve, agradeça, porque os livramentos de Deus são muitos na sua vida e na minha vida.
em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigada, Pai, pelo teu amor para conosco, para o teu amor com a humanidade, Senhor. Muito obrigada pelos teus feitos. Louvamos e bendizemos o teu nome, porque sabemos que podemos contar com o Senhor. O Senhor é aquele que não se atrasa, o Senhor é aquele que está atento ao nosso clamor, quando clamamos, quando pedimos, quando buscamos a tua face, de acordo com a tua vontade. Obrigada, Senhor, que todos nós possamos sentir cada vez mais que podemos contar e descansar em Ti. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.